Conferência Satânica. Tu, porém, Daniel, põe selo sobre este livro, até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão, e a ciência se multiplicará. Daniel, capítulo 12, versículo 4. O século XVIII foi marcado por uma grande Assembleia Geral organizada pelo chefe dos demônios. A pauta foi reformulação estratégica para a derrubada completa dos povos cristãos nos séculos que se seguiriam. Afinal de contas, a própria profecia declara que haveria um salto científico, industrial e social. Conhecedor do poder de Deus, cujo braço é imbatível, o chefe dos demônios formulou seus projetos de ataque cujas ações os levariam ao domínio e ascensão completa ao trono mundial, e principalmente nos corações humanos. Tomando a palavra na tribuna, Lúcifer iniciou sua dissertação. Súditos do reino, por qual motivo vos encontrais apreensivos e temerosos? Acaso não sabeis que convém que prevaleçamos sobre os tolos cristãos e em breve nos assentaremos no poder central deste mundo? Vede no templo desta nossa Assembleia restam poucas monarquias cristãs, que por volta do século XXI vos asseguro que não haverá nenhuma monarquia cristã. Primeiramente, façamos com que se oculte das mentes da minha existência, que pense que sou apenas uma figura folclórica, carnavalesca, bizarra. Assim, serão facilmente arrastados em nossos ardis. Quando enfrentarmos o grande golpe, me revelarei como realmente sou. Mostrarei aos escravos o tamanho das minhas unhas. Derrubaremos primeiramente as monarquias cristãs, que ainda existem, e as substituiremos pela falácia da República Democrática. Dar-lhes-emos regimes e ideologias utópicas, como relativismo, liberalismo econômico e moral, um conservadorismo de fachada, nazismo, fascismo, comunismo, socialismo, anarcocapitalismo, capitalismo selvagem. Dir-lhes-emos que são livres e que seus votos podem mudar suas misérias, sem jamais suspeitarem que não passam de escravos idiotas, posto que seus governantes corruptos os venderam. Devemos incentivá-los ao consumo excessivo, ao prazer e materialismo hedonista. Facilitaremos as compras e os afogaremos em dívidas. Assim, estando confusos e sobrecarregados, culparão seu Deus por permitir que tais coisas aconteçam. Assim, acertaremos 2 joelhos de uma só vez, destruiremos a fé e de lambuja incitaremos a revolta oculta e pessoal. Lembre-se de Balaão. Ele não pôde com o braço de outro Deus. Não pôde amaldiçoar, mas lançou confusão no meio do povo. O nosso domínio está bem próximo. Trabalharemos de tal modo que não haja homem fiel para que o nosso inimigo venha resgatá-lo. Ah, o Natal. Farei com que seja comemorado na base da comilança e regado à base de bebidas alcoólicas. Assim os idiotas perderão por completo o sentido deste dia. Sequer saberão que o dia 25 de dezembro foi titulado primeiramente pelo meu cavalo pagão Aureliano, como o dia do nascimento do Deus Sol invicto. E ainda perderão a saúde e gozarão ressacas e dores de cabeça pela violência infligida nos seus próprios corpos. Ao estabelecer um Estado Mundial totalitário, o meu grão absolutismo, varrerei na terra o cristianismo e a casta de ateus revolucionários. Porquanto a era da iluminação é chegada, assolaremos os tutores cristãos. Quanto aos filhos, a próxima geração não aprenderá em sua tenra idade essa doutrina que os afastam de mim. Campos de concentração serão multiplicados antes do grande golpe. Através de cláusulas contratuais, de empréstimos financeiros que os governos cristãos nos farão, lançaremos mãos como num ninho, por cláusulas previstas, dos seus muitos minérios
e preciosidade. Coloquem no poder os mais perversos homens entre os povos, de preferência mulheres, como testa de governos. Distrairemos os povos com discussões polêmicas, enquanto arrombamos os cofres públicos. Assim, tais nações continuarão sendo fracas como barro e nós fortes como ferro. Estaremos sempre na vanguarda. Ah, Brasil! Ah, Nióbio! Por intermédio do tolo, da astúcia e da fraude, quebraremos e tomaremos muitas estatais mineradoras e petrolíferas mundo afora. Usaremos a mídia como marionetes e montaremos os palcos da mentira e do engano, onde os próprios delatores dos esquemas farão parte do jogo das cartas marcadas. Por intermédio da alta tecnologia e descobertas científicas secretas, interferiremos no clima atmosférico. Ora seca, ora chuva, ora inundações, ora furacões. Faremos com que a água potável seja um produto caro e raro nas capitais de grandes cidades. O momento e a ocasião dependerá das insignificantes interferências e da agenda proposta para o estabelecimento da nova ordem mundial. Salve drones, salve androides. Quanto maior é a mentira, mais acreditada é. Ah, efeito estufa. Ah, camada de ozônio. O aquecimento global. Nos dias que se seguem, o rebanho de alienados testemunhará colunas de fogo descendo dos céus. Assim, ludibriaremos os homens das duas maiores religiões do mundo e tantas outras. Meu filho e o grande profeta serão amparados pela tecnologia. Viva os hologramas! Viva o programa Blue-beam! Neste despertar científico, lhes incutiremos a teoria da evolução. Através de ondas cerebrais de baixa frequência, controlaremos as vontades, os desejos, as intenções. Incitaremos, nos séculos que se seguem, muitos movimentos anticristãos, que ferem diretamente os princípios da cabeça da igreja. E ele disse que o cabeça da mulher é o homem. Nesta área seremos bem-sucedidos ao levantarmos no mundo o movimento feminista. Ah, esse golpe será baixo, esse movimento será oportuno. Um trunfo na destruição da família, no aumento do divórcio. Assim, o sistema patriarcal, originário da criação, entrará em franco colapso. Que varão permanecerá de pé com a varoa usurpando seu lugar, ademais do movimento abortista. Trabalharemos para a destruição completa da família tradicional, que é a base da fé cristã. Destruindo a base, porque seu fundamento se preocupa com o resgate. O fundamento não podemos destruir. Quanto à base, arremessaremos-nos contra ela, assim vindicaremos o reino para sempre. Ele disse: honra teu pai e tua mãe. Os séculos que se seguirão demonstrarão a deslealdade dos filhos. Mudaremos a cultura dos cristãos. Nossos agentes se infiltrarão nas escolas e nos governos. Confundiremos-lhes com inúmeros partidos, PR, PS, PT. Ah, como será divertido! Mas que se dane os partidos. O importante é o resultado final. Um brinde ao comunismo com uma roupagem socialista. Estabeleça a ordem através do caos dos judeus, árabes, ateus, cristãos e afins. Introduziremos nas escolas e creches um programa de bruxaria e feitiçaria chamado Halloween, o Dia das Bruxas. Ah, ingênuos cristãos, acharão engraçado ver suas filhas montadas em vassouras com máscaras esquisitas. Claro que usaremos o pretexto de arte e cultura. Claro que nesta comemoração faremos um sacrifício idolátrico para que todos se contaminem. Pais e filhos, lembre-se de Balaão. Derramem sobre os povos, através de redes de ensino, a funesta ideologia de gênero. Viciaremos os povos com filmes, novelas, futebol, álcool, drogas, sexo livre, pornografia, promiscuidade, pedofilia, homossexualidade, etc.
Esses serão os novos ídolos que substituirão a pedra e o pau. Formaremos traficantes de drogas e armas dentre os próprios filhos dos cristãos, deixando nos pais e nas mães uma horrível sensação de fracasso ao vê-los atrás das grades ou mortos nos caixões. Quanto à elite, sob meu comando ficarão multimilionários com esse negócio. Inundaremos os ingênuos como um rio. Ah, século XXI. Ah, cannabis sativa. O século dos esquizofrênicos. Tocaremos nos pontos mais sensíveis da natureza humana. Despertaremos nos pobres o desejo pelo luxo e o desprezo pela vida simples. Desprezarão o básico essencial e valorizarão o supérfluo. Serão hipnotizados pelos meios de comunicação que estarão ao nosso dispor, juntamente com nossos agentes famosos, quiçá roxinhos bonitos, cujos contratos firmados satisfarão seus desejos de fama e glória e o nosso desejo ardente de domínio e poder. Azedaremos a arte musical, do romantismo à lascívia. No terreno eclesiástico fermentaremos os desejos, da humildade ao orgulho, que transpirem suficiência religiosa, que edifiquem com nossos agentes infiltrados suas próprias torres de Babel. Através de poluentes, agrotóxicos e pretensas vacinas, o macho e a fêmea perderão aos poucos sua capacidade eficaz de procriação. Nos séculos que se seguirão, passeará uma femininização do gênero masculino e uma masculinização do gênero feminino, pois esses agentes químicos encontrados por toda parte, água, comida, ar, transformarão seus hormônios e reduzirão a produção de espermatozoides, além de muitos vírus, nosso presente de grego. Isso será mais um expediente para a conclusão da nossa agenda, a redução populacional. Viva as pedras guia da Geórgia! Farei com que mais e mais o sexo se oponha ao oposto. Perguntem a Paulo, respondam os romanos. Pela inoculação de doenças, AIDS, Zika, Ebola, gripe suína, câncer, excesso de sódio, hipertensão arterial, infartos, diabetes, etc. Através de produtos químicos e no consumo sistemático de carne vermelha e outras. Estimularemos via células cancerígenas o câncer de próstata e o de mama. Trabalharemos para que seus corpos de sangue não sejam alcalinizados por vias naturais. Ah, homens e demônios, escondam a graviola. Os alimentos processados matarão mais que guerras ou pestes. Viva o sódio em excesso e morram por falta de equilíbrio. Que comam enlatados, empacotados, ensacados, engarrafados, enlutados. Incitaremos revoluções em monarquias cristãs, tal qual a Revolução Francesa. Forçaremos e articularemos as próximas guerras mundiais. A partir de 1914, a Terra nunca mais será a mesma. Um novo ciclo se iniciará. Eis a era perversa da suspeita e matança entre as nações. Hão de conhecer os prognósticos do meu servo. O último conflito antes da minha ascensão será provocado pelo Estado sionista e seus vizinhos animosos, e se espelhará pelo mundo cristão através de seus carrascos ateus, forçando-os a se defenderem, e no meio do caos da selvageria e do derramamento de sangue, no momento em que os cristãos estiverem desfalecidos de espírito, farei com que seja entronizado meu filho no cenário mundial como o salvador do mundo. Por fim, quando a luz luciferiana irradiar no mundo, destruiremos tanto judeus, cristãos, ateus e afins. Confiscaremos todo o ouro e riquezas que se encontram no poder dos cristãos e dos judeus, reduzindo a população do mundo. Para melhor estabelecermos o nosso grão absolutismo, devemos incitar o caos e a destruição, no tempo presente à maneira maquiavélica. Ah, meus cavalos, Antíocos, Senaqueribe, Nero, Maquiavel, estes refletiram a astúcia, violência e a hipocrisia, semelhantemente ao meu filho que virá com seus dons cruéis.
Já incitamos o ódio religioso contra os cristãos e judeus. Os homens da segunda maior religião do mundo nos têm prestado um ótimo serviço. E ainda nos prestarão. Nossos fantoches governantes facilitarão pelas fronteiras a imigração desses religiosos. Entregaremos os ingênuos cristãos nas mãos dos seus matadores e espoliadores. Esses homens serão usados como massa de manobra para o enfraquecimento do mundo cristão e do Estado judeu como um todo. Nada temos como a verdade, a fidelidade ao cinto dos nossos lombos. Serão decapitados, seus órgãos negociados, suas mulheres violadas, suas filhas serão escravas sexuais. Forçaremos-os a suplicarem pela nova ordem mundial quando estiverem mergulhados na confusão, no terror e no caos. Então se cumprirá esta doce profecia. Chegará o tempo em que todos os que os matarem julgarão estar tributando um culto a Deus. Lembre-se que os fins justificam os meios. Minha outra obra-prima, que deixou João espantado, de domínio e influência mundial, chegou ao seu fim. Daí a necessidade desta conferência. A grande meretriz permanecerá apenas como um corpo morto de igreja corrupta. Servirá ainda a alguns propósitos, ecumenismo e conflito religioso no porvir. Serviu também aos nossos interesses concernentes aos velhos ídolos de pedra e pau. A partir de agora, os mataremos com novos ídolos. Introduziremos no seio das igrejas filhas, muitas heresias e falsas interpretações, tais como aquela que enganei Eva, imortalidade da alma, que ela já desfrutava caso tivesse permanecido fiel, que consequentemente teve necessidade de um purgatório. Não poderemos fazer com que desprezem taxativamente os 10 mandamentos, porém faremos com que desprezem o 4º mandamento. Já exaltamos o primeiro dia da semana, através da própria igreja. Assim, os outros 9 são desobedecidos automaticamente. Lembre-se de Balaão. Afastem os crentes da leitura bíblica. Acostume-os com as migalhas de nossos agentes pastores. Ore filtrados no seio cristão, que eles jogarão do púlpito. Permita-lhes a geração futura acreditar piamente em interpretações feitas por crentes que viveram muito tempo atrás, outrora saindo da era escura. Façam-nos pensar que suas doutrinas já interpretadas por pessoas antigas sejam absolutas. Fomentem um orgulho e estaremos em grande vantagem. Encurtir-lhes-emos um absolutismo doutrinário nos dias que se seguem antes do grande conflito com o nosso maior inimigo, que, sendo possível, evitaremos. Forjaremos um falso avivamento. Tomem de assalto as mentes mais suscetíveis, mais sugestivas. Com essa influência, os levaremos à histeria coletiva, que queimem na fogueira da vaidade. Nossos agentes se infiltrarão nas igrejas e distrairão os cristãos, fazendo-nos pensar que morarão no céu. Assim virarão as costas para este plano e nós prevaleceremos em sua distração. Todos cristãos, tiramos o foco da terra, onde sutilmente os subjugamos. Afinal, estão confusos e distraídos. Não se entregarão de veras ao seu Deus. Antes terão pequenas reservas e um sutil prazer mal, que desagradará ao outro Senhor. Incutiremos em seus corações o desejo pelo pecado oculto. As más relações entre os casais desenvolverão o pensamento pelo adultério, que será um carro-chefe, um cheque-mate. Acaso não está escrito que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Outro sim. Estimularemos a ambição sórdida pela pregação da prosperidade material, que falem muito de prosperidade e pouco ou nada de obediência, arrependimento, salvação. Estimularei teologias como da libertação. Confundirei suas mentes usando textos bíblicos para introduzir o marxismo na religião cristã. Através dos muitos escândalos no seio das igrejas,
dinheiro, pedofilia, pornografia e do mau testemunho de muitos líderes agentes controlados por nós, nascerá uma nova classe de indivíduos, os ateus, que serão seus opositores na revolta generalizada que está por vir. Assim a reputação do mundo cristão desabará indubitavelmente. Devemos promover a mais completa e jamais vista divisão de placas de igrejas entre os cristãos, assim como há de existir diversos estilos musicais para cada gosto, bem como times de futebol, causando divisão de torcidas e controle das massas apaixonadas. Assim convém que haja inúmeras denominações cristãs, divididas entre si. Serão frágeis, inquietas e apaixonadas. Façam com que os homens se firmem em meras placas denominacionais. Assim fazendo, jamais pregarão a verdade. Façam-nos mergulhar na pretensão orgulhosa e exclusivista. Permita-lhes cada placa se sentir especial, mesmo com toda a nudez e cegueira exacerbada. As crianças, a quem tanto Elohim ama, cujos pais são demasiadamente distraídos, praticaremos as piores maldades. Não hesitem em praticar o mal contra elas, porquanto Elohim as ama. Prezado leitor cristão, como cristão, devo expor a realidade dos fatos que nos cerca, onde 90% desta horrível agenda acima se encontra concluída, restando pouca coisa para que haja um golpe mundial. Os agentes do adversário encontram-se instalados no seio dos governos, importantes instituições e em grande parte das próprias igrejas. Infelizmente, há muito tempo vem se desenrolando tal estratégia onde muitos líderes políticos e religiosos do mundo foram engendrados nesta trama macabra, onde os povos elegem seus representantes políticos que, por meio de desvios, roubos e fraudes, endividaram as nações que se encontram presas nas mãos dos adversários, vendendo os estados através das dívidas externas. Venderam os povos que os elegeram. O presidente John Kennedy, após rejeitar incisivamente a participação nesse jogo macabro, foi assassinado, assim como tantos outros ao longo da história. Muito embora o pai da mentira tenha obtido certo êxito neste grande concluio, em causar, entre outras coisas, a divisão entre os cristãos, fazendo com que haja em nossos dias inúmeras placas de igrejas, no seu íntimo arrasta uma grande frustração. Mesmo com tanta divisão, rangendo os dentes e com os olhos cheios de inveja quantitativa, ele se depara nesta terra com essas mesmas igrejas, em cada bairro, cidade, estado, países, mundo, etc., adorando e louvando a um grande rei que se encontra no céu, e ele, Satanás, na própria terra, desejando esta glória. Quantidade que para Deus não ultrapassa seu desejo de qualidade. A disseminação do ódio, invejando a quantidade, é o alvo do adversário. Porém, a quantidade não é o bastante para Deus. Por isso, declara a profecia: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria e da sua prostituição. Glória ao Espírito Santo. É da vontade do grande Rei Jesus que seja preparado um remanescente fiel de cristãos e judeus que abracem a verdade, cheios do Espírito Santo, para se oporem à nova ordem mundial satânica, que em breve se levantará sobre a terra. Resistirão sim, mas não como armas em punho, não por concluo político, pelo qual o novo regime se levantara,
mas sim por defenderem a autoridade do nosso Deus Criador e dos seus santos mandamentos. Enoque amaldiçoou os perversos e incorrigíveis. Eu os amaldiçoo também. Assim, tais corruptos, justamente com seu chefe principal, serão julgados e condenados no tribunal do grande Elohim Deus, por crimes cometidos contra a humanidade. Por que não acolheram o amor da verdade para serem salvos? É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Não obstante aos desígnios desta permissão, a nova ordem mundial já está condenada ao fracasso absoluto. Nos anos que se seguirão, prepare-se para o grande desfecho que está por vir. Quando virdes uma crise mundial agonizante de perseguição política e religiosa, entre outras orquestrações, e o estabelecimento da nova ordem mundial, com os 10 blocos, reino de nações administrativas, sujeitas a um governo centralizado, de onde virá o último anticristo. Saibam que teve início a última ditadura, antes do retorno do nosso bem, amado e redentor, Jesus Cristo.